Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Esta é a sua escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis, de volta neste domingo, 29 de novembro de 2020. Estamos chegando ao último domingo do mês de novembro e dentro em breve estaremos celebrando o Natal e iniciando um ano novo, mas graças a Deus o Senhor tem sido conosco e tem manifestado a sua graça e a sua misericórdia no decorrer de todo este ano, embora tenhamos passado por algumas adversidades. Aliás, é o assunto que temos tratado bastante na nossa EBD. Os nossos estudos continuam ainda baseados na revista Palavra e Vida, Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo, e hoje nós vamos ver o que nós podemos aprender com Esther. Vejamos então o que nós temos para ver hoje. A lição de hoje é a lição número 9, que tem por título Esther, quando a adversidade é a perversidade humana. O texto base desta lição está no livro de Esther, no capítulo 4, do verso 1 a 17. Mas no estudo desses personagens bíblicos, dos exemplos que nós estamos tirando de suas vidas, nós já passamos por Abraão, por José, por Moisés, por Josué, por Davi, Elias e Eliseu. E domingo passado nós falamos de Neemias. Neemias teve um papel extremamente importante na reconstrução de Jerusalém. Ele vem lá da Babilônia, liderando um grande grupo, e vai então reconstruir as muralhas de Jerusalém. E é um pouco nesse contexto de Neemias que nós vamos ver Esther, porque Esther também está lá nesse período de exílio, vivendo então naquela região da Babilônia, e então aí que nós vamos ver o papel de Esther na nossa lição de hoje. O texto base está em Esther, no capítulo 4, mas como é um texto bem longo, eu vou ler apenas do versículo 1 ao 3, o 7, o 8, o 13 e o 14. Diz-nos assim: Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano, de saco e cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido, e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará, pois se você ficar nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Este é o nosso texto básico. Bom, vamos ver o contexto de Esther. O contexto de Esther, nós temos que ver o retorno da Babilônia. O povo estava cativo na Babilônia, e aí nós vamos ver que Ciro vai dominar a Babilônia, vem os Medo-Persas sob a liderança de Ciro, e Ciro domina a Babilônia, e Ciro vai permitir o retorno do povo a Judá, ou seja, vai permitir com que o povo volte a Jerusalém, volte ao Reino do Sul, que é Judá, cuja capital é Jerusalém, e isso se dá em 539 a.C., logo no começo do período Medo-Persa. Então, Ciro vai permitir, é o que nós vemos lá em Esdra, no capítulo 1, de 1 a 3. Diz-nos assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, lembre-se que Ciro conquistou, dominou Babilônia.
Então, no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Veja aí o cumprimento da profecia de Jeremias, o Senhor confirmando a profecia, que o Senhor havia dito que o povo ficaria lá na Babilônia por 70 anos, e então quando Ciro conquista a Babilônia, Ciro reconhece que é o Senhor que lhe deu esta vitória, e ao mesmo tempo Ciro vai permitir que o povo retorne a Jerusalém, a Judá, para reconstruir o templo. Veja como Deus é Senhor da história, como Ele trabalha, como Ele usa quem Ele quer, e aí Deus vai usar um rei que não era do povo de Deus, mas o Senhor é Senhor de todo o universo e controla todas as coisas. Lá em Isaías, no capítulo 44, 28, diz assim: que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Veja como Deus, ele tinha punido o seu povo com o cativeiro na Babilônia, para que o povo pudesse voltar à comunhão com o Senhor e perceber o seu pecado, mas o Senhor disse: olha, esse castigo não vai ser para sempre, porque eu vou levantar alguém que vai permitir o retorno de vocês a ajudar a Jerusalém, e esse alguém que Deus levantou é Ciro. Então, ainda em Isaías 45, verso 13, diz: eu levantarei esse homem em minha retidão, farei direito todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o povo que estava no cativeiro, sob o comando de Ciro, usado pelo Senhor, ele vai permitir que este povo volte a Jerusalém e vai permitir que o povo reconstrua o templo, porque o próprio Ciro disse que o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então, no período de Dario, deu-se a reconstrução. No período de Dario, deu-se a conclusão da reconstrução do templo. O templo, então, ele é concluído sob a liderança de Zorobabel em 516 a.C. Ciro conquista e autoriza o retorno. Começa a construção do templo, depois vem Dario, que vai suceder Ciro, e é no governo de Ciro que vai se dar a reconstrução do templo, sob a liderança de Zorobabel, é o que nós encontramos lá no livro de Esdras. E mais tarde, então, nós vamos ver que em Esdras, no capítulo 6, verso 14 a 16, diz: dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Então, esse processo todo de reconstrução se dá durante o período de Ciro, Dario e Artaxerxes. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, sacerdotes, levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação
do templo do Senhor. O povo agora voltando para Judá ia passar por um período de avivamento, porque o povo tinha aprendido alguma coisa com a punição na Babilônia, com o castigo na Babilônia. Então, Assuero, que também é chamado de Xerxes, que reinou de 486 a 465 a.C., foi o sucessor do rei Dario. Então nós temos Ciro, Dario e Assuero, o Xerxes. Aí vejam lá, Esther, no capítulo 1, verso 1 e 2, foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias. Veja, olha qual era o tamanho do reino medo-persa, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. Suzã hoje é onde está localizado o Irã. Então aqui eu coloquei o mapa para que nós possamos ter a extensão que era o Império Medo-Persa. Veja, você vê Líbia, você vê o reino Medo-Persa engolfando o mar Mediterrâneo, lá em cima você tem o Mar Negro, à direita em cima também você vai ver o Mar Cáspio, e cá embaixo você vai ver o Golfo Persa, e todo este território estava sob o domínio Medo-Persa. Era um território muito extenso, e isso vai nos mostrar algo interessante que nós vamos ver no decorrer desta lição. Embora Ciro tenha permitido o retorno do povo a Judá, muitos preferiram permanecer na Babilônia e na Pérsia. E voltando ao mapa aqui, muitos não voltaram para Judá, muitos não voltaram para Jerusalém, preferiram permanecer na Babilônia e se espalharam pela Pérsia, se espalharam por todo o território medo-persa, e você vai entender que nisto estava o agir de Deus, porque os judeus se espalharam por este mundo de então. E isso facilitou bastante o conhecimento das Escrituras por meio dos judeus, porque onde eles chegavam, eles construíam suas sinagogas, como eu falei na lição passada, e isso foi de extrema importância para que povos gentios também se convertessem ao judaísmo, ou seja, fosse feito proselitismo, e por meio desse proselitismo, mais tarde, facilitou a penetração do evangelho nessa região e por todo o mundo da época, e que a igreja começou a se espalhar pelo mundo. Então, como eu disse, Ciro tinha permitido o retorno do povo a Judá, mas, no entanto, muitos preferiram permanecer na Babilônia e na Pérsia. Nem todos voltaram lá para Judá, lá para Jerusalém. Não se esqueçam disso. Então, o que nós vamos ver? Esther, capítulo 3, verso 8. Então, Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei, não convém ao rei tolerá-los. Veja que nós estamos falando hoje quando a adversidade é a perversidade. Então nós estamos falando de perversidade. E nós vamos ver que neste período medo-persa, por intermédio de Amã, que era um homem importante do rei Xerxes, que era o seu primeiro-ministro, ele vai dizer que havia espalhado por todo o império um povo cujos costumes eram diferentes de todos os outros povos e que não obedeciam às leis dos reis, portanto não convinha ao rei tolerá-los. Amã estava se referindo ao povo judeu que estava espalhado em todo o império medo-persa da época. Então Amã vai fazer de tudo para destruir este povo, e nós vamos ver algo mais à medida que nós formos caminhando. O nome de Deus, uma característica que existe, uma curiosidade que existe no livro de Esther, é que o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther. Mas nós podemos perceber a soberania de Deus e a manifestação da sua fidelidade em
todas as partes do livro, porque você vai ver Deus preservando o seu povo neste contexto histórico que vive Esther. Esther, no capítulo 4, verso 14, Mardoqueu, ele manda uma mensagem para Esther, dizendo a Esther o seguinte: pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Mardoqueu está dizendo o seguinte: olha, em outras palavras, este é o agir de Deus. Você foi escolhida para estar nessa posição de rainha, para salvar o povo de Deus, para preservar a vida do povo de Deus. Porém, Esther, se você se calar, não pense que você escapará, porque você e todos os seus familiares morrerão. Mas se você se calar, Deus vai levantar uma outra pessoa. Então, Esther foi colocada naquela posição por plano do Senhor. Quem era Esther, então? Vejamos lá. Esther, no capítulo 2, versos 5 a 7. Ora, na cidadela de Susã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Então Mardoqueu era primo de Esther, mas ele neste contexto, ele se torna pai de Esther, porque Esther não tinha pai nem mãe. Então Mardoqueu, mais do que primo de Esther, vai ser o pai adotivo de Esther, e é ele quem vai ser usado por Deus para orientar Esther. Veja como Deus coloca pessoas para preparar aquelas pessoas com as quais ele tem seus propósitos. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. O nome que nós vemos aí, de origem judaica, de Esther, era Hadassa, murta. Murta é um vegetal que era usado, inclusive, para se fazer cerca viva. E nós vamos ver, neste contexto histórico, neste plano de Deus para preservar a vida do seu povo, que Hadassa, ou Esther, vai se tornar uma cerca viva usada por Deus para proteger o povo de Deus. Então, Hadassa significa murta, e Esther, que era o nome que ela recebeu na Babilônia, significa estrela. Então, Hadassa ou Esther é essa pessoa que vai ser usada por Deus. E o que vai acontecer nesse contexto histórico todo, lá neste reinado, durante este período de Dario, durante o período de Xerxes, Esther vai se tornar rainha. Esther vai se tornar a mulher mais importante do reino, porque, veja lá, Esther capítulo 2, de 15 a 18. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele, e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. O que acontece? Que Vasti, que era a rainha,
por ter desobedecido a uma ordem do rei e pelo rei ter aceitado o conselho daqueles que o cercavam, daqueles que eram da sua confiança, e o rei resolveu destituí-la da posição de rainha. O que vai acontecer? Moças virgens são escolhidas, entre elas vai a judia Esther, e diz-nos o relato bíblico que Esther era muito bonita, e quem vai agradar ao rei é Esther, e Esther então vai galgar a posição de rainha no reino. É neste processo que Deus começa a trabalhar para preservar a vida do seu povo, porque Amã tinha por objetivo destruir todos os judeus do reino. E quando nós falamos em todos os judeus do reino, inclui-se aí também aqueles que haviam voltado para Judá, lá para Jerusalém, porque fazia parte do reino medo-persa. Então, o objetivo de Amã era exterminar o povo de Deus da terra, e quantos outros já apareceram tentando exterminar o povo de Deus. Bom, Esther então vai para o palácio, vai ser escolhida a rainha, mas ela fez uma coisa: ela escondeu a sua identidade. Ela não revelou que era judia. Veja Esther capítulo 2, verso 10. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Veja, em Esther era uma mulher temente a Deus e obediente ao seu primo Mardoqueu, que na realidade era o seu pai adotivo. Veja, o grande detalhe para se obter vitórias é ser temente a Deus. E um outro grande detalhe é obedecer àqueles que estão em liderança. E quem liderava Esther era o seu primo que a havia criado, e ele havia instruído Esther: não diga a que povo você pertence. Esther, capítulo 2, verso 20. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Veja só a consideração que tinha Esther. Esther não estava mais submissa, oficialmente falando, a Mardoqueu, pois ela agora era rainha. Mas Esther não se deixou levar por esta posição tão grande que ela agora ocupava, que era a rainha do reino, mas ela continua ouvindo as instruções de Mardoqueu, que hoje nós podemos dizer, assim no sentido figurado, era quem pastoreava, quem cuidava, quem discipulava Esther. Então, Provérbios capítulo 3, verso 3 diz o seguinte: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Se Esther tivesse declarado qual era a sua origem, Esther não teria sido o instrumento usado por Deus para libertar o povo do extermínio, como havia perpetrado Amã, para acabar com todo o povo judeu. É importante aguardar o momento certo de Deus. Veja lá a importância aí da prudência. Esther foi extremamente prudente. Mas, nesse contexto, nós vamos ver que a perversidade vai se manifestar. Veja aqui que nós vamos encontrar no texto bíblico, em Esther, capítulo 3, de 1 a 5. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Amã vai se tornar o primeiro-ministro do reino. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia,
eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Ele fazia questão de enfatizar que era judeu. E pelo fato de ser judeu, somente diante do seu Deus é que ele deveria se inclinar. Mas Mardoqueu vai pagar um preço por isso e, consequentemente, o povo todo judeu e todo o reinado. Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. E aí Amã vai fazer de tudo para ferir, para acabar com Mardoqueu e, consequentemente, com o seu povo. Então, o que é que acontece? Amã queria destruir todo o povo de Deus, disperso por todo o reino persa. Amã vai manifestar de uma forma muito clara toda a sua perversidade, toda a sua maldade contra o povo de Deus. Veja, sempre houve perseguição contra o povo de Deus, mas em meio às perseguições, quem luta pelo seu povo é o Senhor Deus. Esther, capítulo 3, de 4 a 6, diz o seguinte: dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, sabendo que Mardoqueu era judeu, achou que não bastava matá-lo. Ou seja, não adianta acabar só com ele, temos que acabar com todo o povo. E em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então, o objetivo de Mardoqueu era acabar com todos os judeus, mas Amã não conhecia quem era o Deus do povo de Mardoqueu. Às vezes a igreja do Senhor passa por perseguição e o Senhor Jesus disse que tal aconteceria, mas quem persegue a igreja do Deus vivo não conhece o Deus do Deus vivo, e esta igreja, ela pode ser perseguida, mas jamais ela será destruída, porque o Senhor é quem vela por ela, é o Senhor quem vela sempre pelo seu povo. Agora, há uma coisa interessante em Amã. Amã era descendente dos amalequitas, e os amalequitas eram inimigos ferrenhos de Israel. Eles não toleravam os israelitas, e isso é coisa muito, já era coisa muito antiga. Veja lá, 1 Samuel capítulo 15, verso 7, já lá no reinado de Saul, tá? Lá no primeiro rei, veja, olha, veio Saul, veio Davi, veio Salomão, e depois que os reinos se separaram. E depois que os reinos se separaram, veio o cativeiro. Então foi muitos anos antes, veio de séculos antes, essa inimizade que havia entre o povo de Deus e entre os amalequitas. E Amã era descendente dos amalequitas. Veja lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. E Amã, sendo descendente dos amalequitas, ele já trazia esse ódio dentro de si e procurou então aproveitar este momento em que Mardoqueu não se inclinava diante dele para exterminar não somente Mardoqueu, mas todo o povo judeu. Embora Amã ocupasse alto cargo no reino, Mardoqueu não se inclinou diante dele, pois para Mardoqueu, somente diante de Deus é que ele deveria se inclinar. Então Mardoqueu demonstrou fidelidade ao Deus vivo e não se inclinou diante do ímpio. Veja, há perseguições, o povo de Deus é perseguido. Nós temos visto aí nos noticiários o que está acontecendo com irmãos nossos pelo mundo afora.
mas eles morrem confiando, eles permanecem fiéis ao Senhor. Eles demonstram, em meio à iminência da morte, eles demonstram ali a fidelidade ao Senhor e eles não negam a sua fé. Mardoqueu, apesar de estar passando por toda aquela adversidade, fruto da perversidade de Amã, Mardoqueu não se inclinou diante de Amã. Então, por isso ele foi odiado e, consequentemente, todo o povo judeu foi odiado. Veja lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10, Pedro nos diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. É pela misericórdia de Deus que nós passamos por adversidades, que nós passamos por perversidade. Essas adversidades são causadas por perversidades às vezes, mas nós somos povo exclusivo de Deus. O povo judeu era o povo exclusivo de Deus e jamais poderiam destruir aquele povo, porque Deus tinha um plano com este povo, para que nós hoje também nos tornássemos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Houvesse Esther falhado naquele contexto, Mardoqueu houvesse ele se inclinado diante de Amã, nós hoje não estaríamos aqui dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Venham as perseguições, mas o Senhor estará conosco. A perversidade pode surgir, mas o Senhor estará conosco, porque nós somos povo exclusivo de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos. Amã estava perseguindo o povo de Deus, mas o povo de Deus não foi abandonado. Paulo diz, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Em meio àquela toda perseguição, aquela total perversidade de Amã, de fato o povo ficou abatido, e nós vamos ver isso daqui a pouco em alguns textos. O povo ficou triste, o povo se vestiu de saco, o povo se jogou terra sobre si, o povo demonstrou toda a tristeza que estava sentindo por causa da perseguição de Amã, mas o povo de Deus não estava abandonado, ele ficou abatido, mas ele não foi destruído. Meu irmão, esta é a fidelidade de Deus em meio às perversidades que às vezes passamos em nossa caminhada. Perversidade às vezes no trabalho, colega de trabalho que se levanta contra nós. Quantos já não passaram por isso? Mas venceram no Senhor, confiando na fidelidade do Senhor. Perversidade em outros ambientes, escola e vizinhança. Perversidade andando nas ruas e todo esse perigo e violência que nós vemos nos grandes centros, nas grandes cidades. Mas o Senhor guarda o seu povo. Perversidade perseguindo a igreja do Senhor. Nós vemos aí espalhado pelo mundo o Estado Islâmico, Boko Haram, grupos terroristas tentando exterminar. Ao longo da história, tentaram acabar com os cristãos, tentaram queimar todos os exemplares da Bíblia, mas não conseguiram, porque nós somos povo exclusivo de Deus e quem vela por nós é o Senhor. Então, as adversidades, às vezes, se manifestam na perversidade humana, e é isso que nós estamos vendo hoje na vida de Amã, quando ele se volta contra o povo de Deus. João, no capítulo 15, verso 18 e 19, o Senhor Jesus diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Veja, quando Amã estava perseguindo ali, tentando destruir o povo de Deus, na realidade ele estava nutrindo o seu ódio pelo Deus daquele povo. Aí o Senhor Jesus diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi
tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Isso é o Senhor Jesus falando conosco. E o Senhor Deus havia escolhido o povo de Israel para que hoje nós pudéssemos ouvir isto aqui. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Se Esther tivesse falhado na sua missão, na sua missão, naquela posição de rainha, nós hoje não poderíamos ler João 15, 18 e 19. Mas Deus é fiel e a palavra do Senhor, ela sempre vai se cumprir. Veja lá, Salmo 119, 157, muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Veja então no Salmo 119, verso 157. A perversidade de Amã, então, ela foi oficializada. Nós podemos dizer, trazendo para os nossos dias em termos de Brasil, que a perversidade de Amã foi publicada no Diário Oficial de todo o reino Medo-Persa. Veja lá, Esther capítulo 3, versos de 8 a 10 e depois o verso 13. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes do de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Então o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, ou seja, por todo o império, foram enviadas cartas com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, no único dia. O terceiro, no único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. A intenção de Amã de matar todo esse povo e saquear todos os seus bens era com esses bens que ele havia dito ao rei: e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. A ideia dele era exterminar e apresentar ao rei todo esse despojo que ele tomaria desse povo que ele exterminaria e levaria então para o rei. Então a perversidade de Amã foi oficializada porque ele convenceu o rei Xerxes a assinar um decreto para a destruição do povo. Aí o que acontece? Veja aquilo que eu disse, que o apóstolo Paulo diz: abatidos, mas não destruídos, o povo ficou abatido. Veio grande tristeza sobre o povo. Então o que nós vamos ver lá? Em Esther capítulo 4, de 1 a 3, quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província, ou seja, em todo o reino, em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. É isto que o apóstolo Paulo, eu vou repetir, diz: abatido, mas não destruído. O povo ficou abatido. O povo de fato teve medo, mas o povo não foi destruído, porque quem cuidava do povo era o Senhor. Mardoqueu sabia que Deus daria livramento ao seu povo, porque Deus é fiel. Veja lá que vai dizer: apesar das adversidades, das perversidades, nós não estamos desamparados. Podem surgir as perversidades, meu irmão, pode aparecer quem quiser,
para destruir a sua vida ou tentar acabar com o povo de Deus, nós jamais estaremos desamparados, pois nós somos ovelhas do bom pastor. Esther, capítulo 4, verso 13 e 14 diz, mandou dizer-lhe, aí nós vamos ver a mensagem de Mardoqueu para a rainha Esther. Olha, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio real, Esther, não pense que por você ser rainha de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. O que Mardoqueu manda dizer a Esther é o seguinte, olha, Esther, se você perder a oportunidade de ser bênção para o povo de Deus, tenha em mente o seguinte, os planos de Deus, eles não são frustrados, então Deus vai levantar uma outra pessoa. Quando nós perdemos a oportunidade de ser bênçãos, o Senhor levanta uma outra pessoa para que os seus propósitos sejam cumpridos. Então, meu irmão e minha irmã, é esta a mensagem que Mardoqueu manda para Esther. Olha, se você se calar, Esther, o Senhor vai levantar outro. Vai levantar uma outra pessoa, mas o povo de Deus não será exterminado. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quando entendemos, então, que lutamos todo por uma causa, a luta é vencida. E foi isto que aconteceu quando o povo de Deus estava sob essa ameaça, sob esse sofrimento. O que nós vamos ver? Eles vão se unir. O povo vai se unir. Você se lembra o que aconteceu quando Neemias veio para construir as muralhas de Jerusalém? O povo estava unido e orava e consagrava tudo ao Senhor. E veja, algo semelhante vai acontecer aqui. Esther capítulo 4, verso 15 a 17. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. O que Esther fez? Esther pediu o seguinte, unam-se, vamos nos unir em oração, vamos jejuar, vamos derramar o nosso coração diante do Senhor. Para vencer perversidades, para vencer adversidades, temos que nos unir, temos que orar uns pelos outros, para que possamos alcançar a vitória do Senhor. Veja lá, Filipenses capítulo 2, verso 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Devemos ser bênçãos no meio do povo de Deus, e foi isso que aconteceu com Esther. Veja lá, cada um tem uma missão e, portanto, não podemos perder essa missão de vista. Esther tinha uma missão e ela não poderia perder essa missão de vista. Deixe-me fazer um pequeno intervalo apenas para melhorar a iluminação aqui na sala. Então, como eu disse, cada um tem uma missão e, portanto, não podemos perder essa missão de vista. Veja lá, Esther entendeu muito bem a sua missão e não ousou arriscar a sua vida. Esther arriscou a sua vida para que o povo pudesse ser preservado. Veja lá, Esther capítulo 4, verso 10 a 11. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. E Esther, então, vai se apresentar diante do rei sem ser chamada.
E quando alguém se apresentava diante do rei sem ser chamado, isso lhe custava a vida, a menos que o rei lhe estendesse o cetro de ouro. E aí sim a vida da pessoa seria preservada. E Esther vai passar por este risco, entendendo sim que ela havia sido elevada à posição de rainha para que pudesse então ser usada por Deus na preservação do seu povo. Então Esther vai confiada, por que Esther vai à presença do rei sem ter o convite do rei? Porque ela sabia que havia alguém orando por ela e jejuando. Irmão, minha irmã, é extremamente importante nós orarmos uns pelos outros. Temos que orar por nossa igreja, temos que orar pela liderança da nossa igreja, temos que orar pelos nossos pastores, temos que orar pela nossa nação, porque a nossa nação estando em paz, nós também, como povo de Deus, estaremos em paz. E isso, muitas vezes, implica risco de vida, implica risco inclusive, de manchar o próprio nome. Mas confiados no Senhor, sabendo que temos o suporte de irmãos nossos que estão na retaguarda, orando por nós, nós podemos alcançar a vitória e ser bênçãos na vida da igreja, na vida do meio do povo de Deus. Então Esther, capítulo 7, de 1 a 6, diz o seguinte: então o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. Você vai ver como a coisa vai se inverter. Mardoqueu, que era o perseguido, o povo que era o perseguido, agora a coisa vai se inverter, como o Senhor trabalha, como toda aquela perversidade de Amã vai se voltar contra ele. Então o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: a rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Aí Esther se declara que faz parte do povo judeu. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Foi toda a armação de Amã. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Amã havia perpetrado tudo, mas não havia deixado de uma maneira clara para o rei qual era o seu intento. Mas Amã não contava com a ascensão de Esther à posição de rainha. Então, quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Depois disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Eu não coloquei o texto, mas é importante que você saiba que Amã já havia preparado a forca para Mardoqueu. E para quem que vai ser usada esta forca? Esta forca vai ser usada para Amã. É ele que vai beber do próprio veneno, porque não se pode tocar no povo de Deus. Então, em meio às perversidades, às adversidades, o Senhor luta por nós e o inimigo é derrotado. Quantas vezes o inimigo tem se levantado contra nossas vidas, contra a igreja, contra o povo do Senhor? Então, Esther, capítulo 6, verso 3, e contou a Zeres. Aí nós vemos, Zeres é a mulher de Amã. Então, Amã vai e conta a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo que lhe havia acontecido. Tanto seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Olha, Zeres
não pertencia ao povo de Deus, era mulher de Amã, mas com certeza Zeres sabia das proezas do povo de Deus, porque sabia qual era o Deus que o povo judeu servia. E ela via no meio deste povo a manifestação do poder de Deus. E Zeres então vai dizer: olha, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Ou seja, Deus usou a própria mulher de Zeres, de Amã, usou Zeres, a mulher de Amã, para dizer a ele: é você quem vai pagar o preço de toda essa sua perversidade. Veja lá, Esther, capítulo 7, versos 9 e 10. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Agora a coisa muda e o rei manda enforcar Amã na forca que estava preparada para Mardoqueu. Assim Amã morreu na forca que tinha preparada para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. O que aconteceu? Aquele decreto, a gente vai ver ao longo do livro de Esther, aquele decreto que havia sido selado pelo rei, com o anel do rei, vai ser cancelado e a vida do povo de Deus em todo o império vai ser preservada. Isaías 54, verso 17, meu irmão, minha irmã, nos diz o seguinte: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prevaleceu e jamais prevalecerá, porque nós somos do Senhor, nós somos sacerdócio real, nós somos povo escolhido de Deus. Então, sem o apoio do Senhor, qualquer arma falha, não obterá êxito. Salmo 33, verso 18 a 20 diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Eis a razão porque nenhuma arma forjada prevalece. Ainda, Salmo 31, versos 23 e 24. Amem o Senhor, todos vocês os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merece. Mardoqueu foi fiel ao Senhor. Ele não se curvou, não se inclinou diante de Amã. Esther foi fiel ao Senhor. E Esther, confiada nas orações que o povo fazia, se apresentou ao rei. Mas o arrogante Amã, ele foi para a forca que houvera preparada para Mardoqueu. Aí o salmista diz: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Irmão, irmã, meu irmão, minha irmã, está passando por perversidade? Está sofrendo perseguição de alguém? Sejam fortes e corajosos, porque vocês esperam no Senhor. É do Senhor que vem a nossa vitória. Ele vai levantar alguém para nos defender. Então, Amã, o homem mais importante do rei, ele desejava aniquilar o povo de Deus. Esther, então, é usada para salvar o povo de Deus. Aí, Gênesis, capítulo 17, verso 7, diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Os descendentes de Abraão estavam lá no reino persa e a promessa de Deus continuava de pé, a fidelidade de Deus continuava mantida, continuava inabalável, porque o Senhor tinha uma aliança que ele havia feito com Abraão, e o Senhor dizendo o seguinte:
Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E lembre-se, todos nós que estamos em Cristo, nós fazemos parte dessa descendência. Então, quem nos guarda, quem nos protege é o Senhor Deus. Mardoqueu, líder dos judeus, acabou se tornando o primeiro-ministro de Xerxes, tornou-se a pessoa mais importante, tornou-se a pessoa extremamente importante, a primeira pessoa importante no governo de Xerxes. E o que aconteceu? Amã, que antes ocupava essa posição e que, baseado nessa posição, na sua arrogância em função dessa posição, quis acabar com Mardoqueu e todo o povo judeu. É Amã que vai para a forca e Mardoqueu é que vai para a posição de primeiro-ministro. Salmo 23, verso 4 e 5, o salmista nos diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Veja, o povo estava passando por um vale de trevas e morte, mas o Senhor ungiu, honrou Mardoqueu. O Senhor honrou Esther, o Senhor honrou aquele povo. Aí o salmista diz: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O Senhor fez transbordar o cálice de Mardoqueu. O Senhor fez transbordar o cálice de Esther. O Senhor fez transbordar o cálice do seu povo em todo o reino Medo-Persa. E o Senhor ainda hoje, em meio às dificuldades que passamos, em meio às perversidades que às vezes sofremos, o Senhor nos honra e faz transbordar o nosso cálice, nos dando a vitória. Por fim, meu irmão, minha irmã, por meio da vida de Esther, vemos como Deus põe por terra aqueles que se levantam contra o seu povo. 1 de Pedro, vou repetir, capítulo 2, verso 9 e 10, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Tudo isso aconteceu porque ao longo da história o Senhor veio preservando e guardando o seu povo para que hoje nós pudéssemos ser descendência de Abraão. Então, Esther colocou sua vida em risco para salvar a sua vida, para salvar, seu povo da morte certa. O Senhor Jesus veio e colocou a sua vida em risco. Mais do que isso, o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, nos libertando da morte eterna, da condenação eterna. Foi isso que o Senhor Jesus fez quando veio nos resgatar. Ele deu a sua vida. Esther arriscou a sua vida. O Senhor Jesus deu a sua vida. Mas nós podemos ver exemplos maravilhosos de dedicação, de fidelidade, de confiança na oração na vida de Esther. Então, meu irmão, os propósitos de Deus sempre prevalecem. É isso que nós vemos na vida de Esther, na vida do povo de Deus. Então, permaneçamos fiéis ao Senhor. Podemos estar passando por momentos difíceis, mas quem luta por nós é o Senhor. E o Senhor sempre vai nos guardar. E nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é fiel. Então, meu irmão, fique na paz do Senhor, tenha uma semana muito abençoada. E domingo que vem, o primeiro domingo de dezembro, nós estaremos aqui de volta com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E até lá, tenham todos vocês uma semana muito abençoada e fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço e até o próximo domingo, então. Fiquem com o Senhor. Amém.